agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Bom dia, paz de Cristo Jesus. Paz de Cristo, Camila. Iniciando uma semana, cheia das expectativas, dos milagres do Senhor. Passando nesta manhã, para trazer uma palavra ao teu coração. Quando eu me acordei, e estava dando uma olhada no Face, e daí eu escutei uma música, essa música falou muito forte ao meu coração. Ela é baseada no livro de Filipenses, e eu gostaria que você abrisse aí. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e o versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando eu estava ouvindo e lembrei desse versículo, quando Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses e agradecendo, em oração, agradecido aos filipenses, o Senhor trouxe ao meu coração, e Ele falou tão forte com a sua doce e suave voz, ao meu coração, que o Senhor, Ele é um Deus que Ele não desiste no meio do caminho, Ele não para no meio do caminho, Ele não desiste do seu propósito. Ele é o Deus que o que Ele começar na sua vida, pode ter absoluta certeza que Ele vai terminar, Ele vai até o fim. Quando nós vamos para o livro de Daniel, nós vamos ver o Senhor falando para Daniel no último capítulo, e no último versículo, ele vai dizer assim: Daniel, quanto a você, vai até o fim. Um Deus querido que deseja que eu e você prossiga para o alvo, que eu e você permaneça firme, porque firme Ele é em todas as suas promessas. Quando nós vamos ver, querido, o livro de Números, capítulo 19, 23, versículo 19, muito conhecido, muito falado por todo mundo, nós vamos ver, querido, um Deus mostrando que Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E aí nós podemos ver a certeza, a permanência de Deus naquilo que Ele promete, naquilo que Ele fala. Ele não, no meio do caminho, Ele não desiste, como muitas vezes eu e você, às vezes planejamos algo, começamos algo e no meio do caminho, há alguns atropelos, no meio do caminho, há alguma insatisfação, não é? E daí a gente se arrepende de continuar, de fazer, e terminar aquilo que muitas vezes nós começamos. Existem pessoas, querido, que vai começar uma campanha, existem pessoas que vai começar, como algumas pessoas fazem, até voto absurdo, que não, isso não é voto, de eu vou ler a Bíblia esse ano, eu fiz um voto a Deus de ler a Bíblia esse ano, assim, e isso é o prazer que o crente deve ter, meditar na palavra de Deus dia e noite. Mas a gente observa que, por exemplo, na virada, de um ano para o outro, muitas vezes a gente vê pessoas fazendo promessas, pessoas traçando objetivos, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser assim, assim, começa a botar algumas metas, e às vezes até no primeiro mês vai, na primeira semana vai, e daqui a pouco desiste. E quando chega no final do ano, às vezes faz pesquisa e às vezes as pessoas param para analisar e olha e vê que você deixou, de realizar o seu
propósito, a sua meta, né, de acordo. Não, mas é porque nesse período houve isso e me desestimulou e para. Você vai ver um Deus, querido, que quando a gente, né, vai para o livro de Êxodo e Deus vai libertar o povo, tirar o povo do cativeiro, né? Você vai observar que Deus já sabia que o povo de Israel era um povo de dura cerviz. Você vai ver que quando Deus tira, né, no deserto, se você for lá ver, né, o que o Senhor estava falando, né, nessa semana, nesse livro, né, você vai observar, querido, que Deus tirou o povo do deserto, abriu o mar vermelho, né? Eles passaram a pés enxutos, glorificaram, exaltaram o nome do Senhor, cantou Miriam junto com aquelas mulheres com o seu tamborim, né? Louvando a Deus pelo grande e poderoso feito que Deus tinha feito. Quando se passa 3 dias, e quando eles estão caminhando no deserto de... esqueci agora o nome... e quando ele Refidim, né? Rafidim, e quando eles estão caminhando por aquele deserto, querido, ele se encontra e se depara com sede, cansado, e as águas dali são amargas, e eles começam a murmurar, né, a Moisés, dizendo: nós estamos com sede. Alguém, querido, que recentemente tinha visto o poder de Deus, né? E você vai observar que Deus... isso não é respaldo para nós termos uma vida inconstante, não, né? Porque Deus, ele sempre nos convida a nos manter firme, né? Com o coração firme nas promessas de Deus, firmes no Senhor, confiando no Senhor, andar sem vacilar, sem ser oscilante, né? Mas a gente vai observar aqui a fidelidade de Deus, né? Assim, o caráter de Deus, sabe? A essência de Deus, ele não vai estar, né, atrelado a o que o homem faz ou não. Ele é fiel a ele mesmo. Por isso que algumas pessoas distorcem, né, o que a palavra de Deus diz, né? Assim, ainda que eu seja infiel, o Senhor continua fiel, né? Ou seja, eu posso fazer de todo jeito que Deus vai ser fiel. Ele vai ser fiel, sim, querido. Mas quando a gente também vai para o livro de Samuel, você vai ver que Deus vai dizer que se mostra fiel para o fiel, né? Querido, Deus, ele é fiel a ele mesmo, né? Ao que ele prometeu, porque ele não mente, ele não falha, ele não muda de ideia como eu e você, né? Então você vai ver um Deus que já conhecia o coração daquele povo. Você vai ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 3, Deus falando que levou o povo ao deserto para ver o que se passava no coração dele. Você vai ver e observar, querido, que Deus vai confrontar o homem, né, com o que é no coração dele, sabendo que eles são ingratos, inconstantes, infiéis, né? Mas Deus não, ele permanece fiel. Ele tinha dito: eu vou tirar o meu povo da escravidão, eu vou conduzir a uma terra de Canaã, uma terra onde mana leite e mel com fartura. E você não vai ver em nenhum texto que Deus vai dizer assim: ok, tá duvidando de mim, tá murmurando, vou deixar vocês aí e não vou fazer mais aquilo que eu disse para você. Eu vou interromper, eu vou parar, eu vou desistir. Paulo, com muita convicção, vai dizer algo tremendo. Ele diz: eu estou convencido, ou seja, eu tenho plena certeza, eu não duvido que o Deus que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, é fiel para chegar até o fim, porque em Deus não há interrupção, em Deus não há variação, em Deus não há mudança. E quando eu acordei, né, assim, ouvindo esse louvor e Deus trazendo essa palavra ao meu coração, e eu disse: obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias, ela se renova a cada manhã, e é o fato de eu não ser consumido. Mas obrigado, Deus, pela tua fidelidade, porque ainda que eu oscile, ainda que, Senhor, eu venha duvidar, né, ainda que eu olhe e não veja possibilidade disso acontecer,
Obrigado, Deus, porque o que o Senhor começou na minha vida, o que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para ir até o fim. Independente de eu duvidar, independente de eu estar oscilante, Ele vai terminar o que Ele começou. Um Deus, querido, que nunca vai deixar nada pela metade. Sabe, eu tenho uma característica que eu fico muito abusada, né? Assim, em começar uma coisa, tanto eu como eu ver qualquer pessoa, né? Assim, começar algo e no meio do caminho deixar, e às vezes deixar até sem satisfação. Ai, como me irrita, né? Assim, pessoas, né, que não são determinadas, pessoas que são descompromissadas, né? Assim, eu não incluo no ciclo de amizade, né, da minha vida, porque eu não tenho convicção, não tenho certeza de poder contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa inconstante, é uma pessoa oscilante, é uma pessoa que vai viver a sua vida simplesmente naquilo que vê, né? Sua personalidade, seus sentimentos vai estar sempre baseado, sabe, naquilo que ele está vendo. Mas Paulo, querido, ele vai falar com uma convicção, e nesta manhã também, né, o Espírito Santo me traz essa ousadia, né, de também poder declarar como Paulo: eu estou convencida, eu estou convicta, eu estou plenamente certa que o Deus que começou a obra em minha vida, na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para chegar até o fim do que Ele falou. Querido, muitas vezes nós precisamos entender, sabe, que mesmo que pareça, né, que não vai dar certo, mesmo que pareça que nós não vamos chegar lá, mesmo que pareça que no meio do caminho não há possibilidade, ou a gente está vendo, poxa, como isso pode acontecer, né? Se parece que mudou a história, parece que mudou o caminho, parece que mudou a situação. Eu quero te dizer que, querido, ainda que pareça, né, que não vai acontecer, o Deus, você só precisa estar convicto que foi Deus que começou na tua vida. Se você tiver convicto, que você tiver certeza que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que disse, foi o Senhor que está fazendo, fica tranquilo, que o fim da obra vai chegar. O fim vai ser completado. A obra vai ser completada, ela não terá interrupção. Vocês já observaram, por exemplo, existem prédios que são construídos, existem projetos que são construídos e muitas vezes falta recurso para terminar. Quantas vezes a gente vê obras sendo interrompidas porque falta recurso? Nesse Deus você precisa ter convicção, certeza absoluta. Você precisa estar convicto que esse Deus, ele não tem interrupção porque lhe falta recursos para completar o que ele começou. Não, querida. Esse Deus, ele é poderoso, ele é capaz, ele é suficiente, querida, né, para completar aquilo que ele começou na minha vida e na tua vida. Sabe, com Deus não tem falta de recursos, com Deus não tem falta de provisão, de material, de fatos para acontecer na tua vida. Tem não. Querido, olha, no celeiro de Deus, no Deus Todo-Poderoso, né, há o suprimento para todas as coisas. Ele não vai dizer para mim e para você: ó, filha, eu vou interromper aqui a obra que eu comecei na sua vida porque me faltou recursos. Né? Aqui no meu celeiro, no meu ser, no poder que eu tenho, faltou e deixa eu abastecer, deixa eu procurar, deixa eu, sabe, criar novamente. Você vai observar desde a criação, Deus começa, né? Começa a criação, começa o firmamento, começa todas as coisas. Ele para, ele vai até o fim.
E no fim ainda tem descanso, porque no sétimo dia Deus viu que tudo era bom, né? Assim, e ele descansa. Sabe, querido? Um Deus que você vai ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver um Deus que interrompe, um Deus que não tem recursos para terminar a obra que ele começou na sua vida. Eu quero que você inicie a semana, né? Embora começou ontem, né? Primeiro dia da semana, você sendo convicto, você tendo a plena certeza, sabe? Nessa manhã, quando eu acordei, louvado seja Deus, obrigado Deus por mais uma semana que se inicia, obrigado Deus pela oportunidade, né? Assim, mas confesso a vocês que muitas vezes eu digo, né? Porque tem a palavra todo dia, né? Assim, e fora de ter a palavra todo dia, né, lá nesse canal para você, ainda, né, assim, todos os dias nós ministrando, todos os dias ministramos, né, um culto, né, no ministério, e muitas vezes até algumas vezes no mesmo dia. E às vezes eu até compartilhando com a pastora Cris, né, assim, às vezes eu até digo para ela, pastora Cris, às vezes eu fico dizendo, meu Deus, será que eu já preguei tanto em várias passagens da Bíblia que às vezes eu fico pensando, e amanhã, o que é que eu vou dizer, Senhor? O que o Senhor vai falar ao meu coração? E daí eu tenho visto, sabe, querido, assim, o cuidado de Deus. Às vezes, no mesmo texto que eu tenho ministrado, o Espírito Santo tem me ensinado, tem trazido uma palavra, né, que tem fortalecido outras vidas, como a minha também, porque ao ministrar, eu já estou recebendo, né? E daí, querido, eu posso entender que quando eu acordei, né, assim, muitas vezes a gente preocupado, né, e dizer assim, poxa, né, como é que vai ser, porque esse canal foi feito por uma das minhas ovelhinhas, né, assim, e a palavra do dia, né, e daí a gente, muitas vezes, né, assim, poxa, vai dizer, tá bom, né, vou aqui parar, porque me faltou recursos, às vezes me falta força, às vezes me falta isso, né, mas quando eu ouvi esse louvor e Deus trouxe ao meu coração essa palavra, né, de Filipenses 1, versículo 6, sabe, como encheu o meu coração de alegria, como encheu o meu coração de esperança, como encheu o meu coração de certeza, o Senhor falando ao meu coração, filha, eu que comecei a obra em você, eu que comecei a fazer algo na sua vida, fica tranquila que eu vou até o fim. Eu vou estar com você até o fim. Eu vou completar até o fim. Eu vou te dar recursos porque sou Deus que tenho capacidade em mim. Não há falta de recursos, né? Para poder enviar o que você precisa, o que você necessita. Por isso, nessa semana, começa com essa certeza, começa a declarar, né, assim, se você tem dificuldade de assimilar, de guardar, né, a palavra de Deus, faz como às vezes eu oriento algumas, né, ovelhinhas minhas, né, assim, de pega lá um papel e escreve, né, esse versículo, escreve esta palavra, começa declarando sobre a tua vida, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder, não a tua, mas a palavra de Deus, ela tem poder sobre a tua vida, começa a declarar, ainda que se levante, né, obstáculos nessa semana, ainda que se levante, sabe, coisas para opor-se, opor, né, a vontade de Deus, começa a declarar, dizendo, eu estou convicto, eu tenho certeza que não vai faltar recursos, não vai faltar provisão do Senhor, porque eu estou convicta, eu estou plenamente certa que o meu Deus que começou a boa obra em mim, ele vai até o fim, né? Ele não vai parar no meio do caminho, ele não vai interromper a obra porque está faltando um recurso, ele vai até o fim. Que você nessa manhã
né? Receba essa palavra de Deus, que você seja um agente abençoador, como muitas pessoas têm sido, né? Um canal de bênção na minha vida, compartilhando, né, nas redes sociais essa palavra, né, a palavra do dia, lá o canal Unidas no Senhor 2, né, assim, compartilhando para chegar em alguém que talvez já iniciou essa semana com tristeza, olhando a impossibilidade e dizendo, não vai dar certo, não vai terminar, né? Aí Deus vem, por sua misericórdia, chega para você e diz assim, olha, fica convencido, fica com a certeza que o Senhor, o Senhor, que comecei a obra em você, eu vou completar, eu vou até o fim. Tem certeza que em mim não falta recursos, em mim não falta possibilidades para que eu complete, né? Em mim não falta... Sabe, se você está no processo de cura, né, não vai faltar, sabe, a cura de Deus para ser liberado na tua vida. Aquilo que Ele começou, Ele vai até o fim, sabe? É o Deus querido que, se você estiver precisando de algo, pode ter certeza que Ele vai completar, Ele vai até o fim. Tenha certeza, tenha plena convicção que Deus ele vai até o fim. Ele não é igual a mim, não é igual a você, oscilante, né? Desistente, sem ser perseverante. Por isso que nós vamos encontrar muitos textos falando, né? Ser perseverante, tenha paciência, vá até o fim, né? O Senhor falando para o profeta Daniel, ele diz quanto a você, Daniel, vá até o fim. Não desista, não para no caminho, né? Sabe, tem perseverança, porque eu comecei, eu vou terminar. Eu vou dar o galardão, né? Para você, Daniel, que se manteve fiel, para você que se manteve firme no propósito, no chamado que eu tive com você. Ó, Daniel, eu vou completar, mas eu quero que você vá até o fim. Eu não quero que você oscile, eu não quero que você duvide que eu não tenho poder de completar, de terminar aquilo que eu comecei na sua vida. Por que eu digo aquilo? Porque são tantas coisas que Deus começou e é diferente. O que Ele começou na minha vida, na sua vida é diferente. Mas eu quero que dizer aquilo que o Senhor começou na minha vida e na tua vida. Fica tranquilo, que Ele vai terminar. Ele vai completar. Ele é poderoso para fazer essas coisas. Que Deus assim te abençoe, te conceda uma semana de bênção, de excelência. Que essa palavra, como diz a pastora Cris, né, seja uma vacina, né, na tua vida, seja uma injeção que te levante, te erga, te fortaleça, que te firme no Senhor Jesus. Que Deus assim o abençoe. Um beijo no coração.